Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao ABM CastCam. A gente está aqui em mais uma terça-feira gravando com um super convidado especial. Bem-vindo a você que é Key Account Manager, bem-vindo a você que é analista de marketing, bem-vindo a vocês, desenvolvedores de negócio. Esse é seu podcast para falar de vendas complexas e quando a gente fala de vendas complexas, faz muito sentido abordar o Key Account Management e o Account Based Marketing. E hoje a gente traz um convidado super especial, especialista em vendas complexas aí, o Caetano Mafra. Bem-vindo, Caetano. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado, mãe, por esse convite. Boa. Caetano tem uma baita experiência aí em concepção de produtos digitais, né, Caetano? E como é que a gente coloca tudo isso dentro de um contexto de vendas complexas? Então, estou bem animado para o nosso papo de hoje. Antes de eu passar o bastão aí para ti, Caetano, quero que você me conte um pouco mais aí da sua jornada, do que você vem fazendo atualmente. Vou só fazer uma divulgação aqui do nosso ABM RevGym, que é a nossa newsletter semanal. Ali a gente traz bastante práticas de account-based marketing, de account management. A gente conta bastante cases de fora também, o que é tendência, o que está vindo para 2025. Em algum lugar aqui embaixo, você vai ver um QR Code, é só escanear lá e aproveita enquanto a inscrição é grátis. Beleza? É isso. Caetano aí, bom dia, Bianca. Boa noite, Bianca. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? É muito prazeroso para mim receber Caetano aqui, um amigo de longa data e, mais que amigo, uma pessoa que eu admiro, um profissional incrível. E, Caê, você pode começar contando, então, sua experiência, conta um pouco de você, dá aí seus fun facts também para a galera, e todo mundo já vai ver a hora que você abre a boca que você é carioca, então manda ver. É impossível, pô, impossível. Fico super orgulhoso, lisonjeado pelo convite, vocês são muito generosos nas palavras, é muito bom poder compartilhar um pouquinho do que eu vivi, obviamente, aprender com vocês aqui enquanto a gente compartilha. Acho que, pô, eu sou curioso, cara. Na verdade, eu diria, fazendo uma brincadeira com as palavras aqui, eu acho que eu sou um empreiteiro digital, cara. Eu gosto de construir coisa desde sempre. Então, desde o início da minha jornada, trabalhando com Omnichannel, depois com novos negócios, com produto, eu sempre entendi que o ciclo de uma carreira, ele, para mim, nunca foi monossilábico, ele sempre foi muito versátil. Então, quanto mais eu pudesse absorver características de diferentes áreas, mais eu conseguiria trafegar nas mais diferentes áreas. E quando você consegue trafegar nas mais diferentes áreas, você consegue atrair gente boa para dentro de você, para dentro do teu ciclo. E atraindo essas pessoas, você sempre vai tirar alguma coisa de positivo, né? Então, passei lá na Ricardo Eletro com novos produtos, e produtos digitais. Na Marisa, passei pela parte mais de arquitetura de marketplace. Depois fui para a Vetex, trabalhando com account management e parcerias, depois com produto. Fui para a Hugo Boss para trabalhar com produto, a Hotmart com produto, e aqui na Cuia, que é minha empresa de tecnologia, acho que eu acabei dando mais sentido a esse termo de empreiteira digital. Então, a gente dá vida a todos os projetos que as empresas precisam em termos de digital, entre fazer software sob demanda, entre alocação de profissionais de tecnologia, consultoria. Então, acho que eu sou um curioso que, ao invés de só sonhar, decidiu viver cada sonho como se fosse realidade, sabe? Muito bom. Eu gosto muito dessa interface, né, entre produto e venda. Te conheci lá atrás, quando a gente estava falando muito de venda no momento da sua carreira também, e aí vi teu crescimento em produto, e acho que a gente já pode começar o tema de hoje falando um pouco sobre qual que é a visão, né, que você traz da importância de conhecer produto, e aí, às vezes a gente até pode trazer, tipo, teve um boom, né, todo mundo foi fazer curso de Product Management, todo mundo fazendo, aprendendo sobre as metodologias ágeis. Acho que isso também, na pandemia, eu vi isso crescer, assim, de novo, né? Acho que são umas ondas, mas quando a gente vai para a realidade mesmo, acho que tem coisas que estão menos glamurosas e coisas que estão muito importantes para a gente pegar desses conceitos e aplicar na hora de fazer venda. Então, eu queria a sua visão para a gente começar esse tema já de cara. Então, eu não nasci como produto, né? Eu quis migrar proativamente para produto, porque eu acredito que, se você olhar tanto na perspectiva de venda quanto de produto, é tudo sobre o cliente.
não é que ele sempre tem razão, mas ele tem que ser o centro da tua decisão. Então, quando tu tá vendendo, se tu não entende o que ele precisa, tu vai oferecer. E quando tu só oferece, dificilmente tu vai acertar. E aí você vai ter um ciclo de venda maior. Então, acho que quando você entende produto e venda, você vai para um lugar em que você entende a necessidade do teu cliente e com base nisso tu adapta a tua oferta para ele. Então, trafegar entre esses dois mundos faz o produto é tu entender profundamente o que o teu cliente precisa, com base nisso fazer as análises necessárias para entender como é que você vai impactar de forma mais ampla a tua persona, né, o teu ICP, e com isso fazer um produto mais matador. E na venda uma vez que eu sei o que eu tenho por trás de mim, da minha entrega, eu consigo de forma muito mais assertiva, guiar uma conversa, seja através de framework de venda, Spin, Band e tal, eu consigo guiar para que aquela conversa caminhe para um lugar em que a gente consiga encapsular uma oferta que faça sentido para o cliente. Eu acho que existe um boom muito grande, acho que ainda existe sobre produto, sobre venda, principalmente produto, e às vezes eu sinto um pouco de falta de entender de forma mais ampla, mais holística. O produto não é simplesmente você fazer um produto, é você entender da onde você saiu para até onde tu quer chegar. Então, fazer um produto é pensar o que eu quero fazer, qual que é a minha ideia, ela resolve uma dor mesmo? Eu fiz uma pesquisa, rodei uma entrevista, cara, levantei quais as hipóteses que são as mais aderentes com base nos dados que eu levantei. Com base nisso, eu tenho MVP? O que é MVP? Eu consigo testar alguma dessas características que eu mapeei como dor de forma rápida e metrificada? E o MVP de sucesso as pessoas usam e indicam. E aí, depois disso, que começa aí a parte mais gostosa, que é a evolução do produto, é entender possíveis funcionalidades, com base sempre no que teu cliente está pedindo, né? Acho que tem que sempre pensar no usuário. E se você pensar numa pirâmide, você vai ter produto, você vai ter venda, mas sempre em cima tem o usuário, cara. Entender ele é crucial. Então, acho que produto, ele sempre esteve na vida de qualquer pessoa, de vendas, de account management, de projeto. É muito mais uma questão de uma necessidade, acho que mais recente, da gente dar nome às coisas, né? Encapsular as entregas em algumas nomenclaturas. Então, acho que uma vez que a gente olha para o processo de forma mais ampla, você vê que o produto sempre esteve ali, porque pensar no usuário é importantíssimo, né? Como é que a gente pensa no usuário gerando valor gradual para ele? Como é, metodologia ágil, cada sprint você tem uma entrega. Essa entrega é validada pelo teu usuário. Esse usuário entende e compartilha contigo o que fez sentido e o que não fez. Então, acho que os dois caminham junto e eu acredito muito que esse boom de produto, ele não é que ele vai passar, mas agora a gente está apurando melhor e as pessoas estão entendendo que é sobre como que você se relaciona com o seu usuário. Em qualquer empresa, independente da área, vai ser sempre sobre como você se relaciona com o seu usuário. Boa, legal. A gente estava até comentando ali, falando um pouco de tema de inteligência artificial e tal. Talvez você não saiba, a gente não teve tempo ainda, né, Caetano? Estamos nos conhecendo hoje. A gente ajuda empresas que atuam com transformação digital aqui. Então, sua atuação aí na Cuia atual tem bastante sinergia com o tipo de empresa que a gente é acostumado a bater papo, a atender projeto. E o que a gente vê em vendas complexas, pelo menos é a minha percepção, tá? Eu não sou tão especialista quanto você, mas me corrija se eu estiver errado. Às vezes o cliente, ele chega numa reunião comercial, num momento comercial, e achando que ele quer uma coisa, né? Achando que ele, preciso implementar automação aqui, sei lá, para ganhar produtividade em vendas e marketing. E às vezes ele precisa menos que isso, ou às vezes ele precisa de uma coisa diferente, né? Com a sua visão de produto, acho que isso enriquece muito a experiência na jornada da venda, né? Você consegue ser muito mais propositivo, você consegue ir por caminhos que um simples vendedor que está orientado à oferta, né? Precisa ofertar, ele acaba não ouvindo o cliente. Como que o seu conhecimento, por quais caminhos você consegue aplicar o seu conhecimento dentro do ciclo da venda? Você vai muito para o MVP, que eu acho que faz bastante sentido, né? De testar, mas de provocar o cliente no que é melhor para ele e do quanto esse cara pode estar enviesado em uma convicção que está indo para um caminho errado, e como é que você provoca isso, né? Legal. Eu gosto de fazer, primeiro de tudo, é meio básico, meio clichê, sabe, cara? Mas fazendo o dever de casa. Eu não entro numa reunião sem saber com quem que eu vou conversar, cara. Então, hoje você tem ferramentas maravilhosas.
Antigamente era você entrar no LinkedIn ou tentar conversar com pessoas do seu entorno que tinham algum contexto e tal. Hoje em dia, cara, você pode entrar no LinkedIn, você baixa o link dessa pessoa, o currículo dela no próprio LinkedIn, sobe numa inteligência artificial e pode pedir para traçar o perfil dela. Cara, isso é ouro. Então, assim, a venda complexa, hoje, acho que ela está muito mais ligada a você entender o teu contexto e não ter pressa. O principal é quem está na tua frente, cara. Você não precisa ter amigos fazendo um negócio, mas quanto mais você conseguir construir relacionamentos ao invés de relações, você vai se abraçar naquela palavrinha clichê da galera de venda, você constrói rapport, cara. E a empatia de verdade, né, a empatia visceral, eu acho que ela é imprescindível na hora de tu gerar negócio, cara. Então não adianta simplesmente achar que você vai oferecer A, B, C, D, que a pessoa vai comprar. Então, assim, eu gosto de pensar nesse contexto em que eu já entendi um pouco do contexto do que a pessoa faz, de como ela se motiva, eu entro numa perspectiva até mais franciscana, cara. Eu não levo convicção numa negociação. Pelo contrário, eu levo pergunta, cara. Perguntas, obviamente, que direcionem a conversa para onde eu quero chegar. E aí, esse jogo de xadrez faz com que o próprio cliente, ou própria, enfim, a própria outra parte da conversa, ela comece a entregar não, que até acho que a palavra não é mais adequada, mas ela começa a compartilhar as informações que vão orientar a conversa, para ela chegar num caminho que seja bacana para os dois lugares. Eu realmente acredito que uma negociação ela é boa para as duas partes, não tem ganhador, cara, não tem ganhador. Porque se eu atendi o teu problema, cara, se tu resolvo o teu problema, cara, tu tá ganhando, eu tô ganhando também. Então, não é sobre espremer margem, pelo menos para mim, né? Essa é a minha abordagem. Não é sobre espremer margem, não é sobre preço, é sobre eu realmente resolver a tua dor com algo que seja matador. Eu gosto de usar muito a brincadeira de que a minha oferta tem que ser um remédio para dor de cabeça, cara. Se tu tem dor de cabeça, tu vai tomar um remédio. Eu tenho que ser a tua Neosaldina, a tua dipirona e tal. E para isso, eu preciso te fazer pergunta, não tem que adivinhar, cara. Então, e isso também conversa com o processo de produto, né? Eu não tenho que adivinhar o que eu tenho que oferecer para o meu cliente, eu tenho que perguntar para ele. Então, como é que eu faço esse processo de pergunta, né? Como é que eu faço esse processo de pegar feedback, analisar, deixar B, heatmap? Isso também vale para o vendedor, né? Você não pode ficar só dependente de uma pesquisa CSAT, de uma pesquisa de satisfação, do NPS, cara. Como é que você faz relacionamento com os teus clientes para saber o quão satisfeitos eles estão com o teu atendimento, o quão satisfeitos eles estão com o teu serviço, para que você possa cada vez mais lapidar a tua entrega de valor. Então, enfim, eu acredito muito que negociação complexa, ela passa por você fazer mais perguntas e trazer menos convicção. Com isso, você vai gerar rapport e, principalmente, gera autoridade. E a autoridade não é sobre você ser referência. A autoridade é sobre você deixar uma pessoa que está na tua frente confortável, trazendo insights que talvez ela não tenha pensado, mas dando espaço para ela falar sobre aquilo. Boa. Comentando uma coisa que na sua fala, assim, que eu vejo que a gente às vezes quer a inteligência artificial cortando justamente esse último pedaço, né? Que é falar com as pessoas, assim. Eu acho que o que a gente precisava colocar, pelo menos eu tenho tentado fazer isso na minha vida, assim, é trazer os processos para algo um pouco mais automatizado e mais fácil de fazer, para sobrar tempo para a gente falar com os clientes e conversar e ter esses insights junto, né? E aí, quando você está, por exemplo, numa consultoria, fazendo hoje uma software house, entregando soluções um pouco mais personalizadas, digamos, qual que é o desafio de fazer isso, né? E versus o desafio de vender, por exemplo, um produto que seja um pouco mais de prateleira, falando um pouco das suas duas atuações aí, da sua história, né? Sua jornada, que acho que passou por ambas, e hoje você está mais nessa de entregar algo mais personalizado. Porque às vezes você tem um produto que às vezes tem 1000 features, tem milhares de caminhos, né, que já estão ali construídos e o cliente fica às vezes tão perdido que ele não consegue achar o jeito de fazer com o produto que ele já comprou, que ele já pagou. E às vezes o cliente quer uma coisa que ainda não está pronta, ainda não está feita, e a gente precisa ter essa visão também de como fazer isso de um jeito fácil, de um jeito barato, né? Todo mundo precisa, não dá para ser também 1000 coisas. E como que essa visão de produto ajuda nessa venda também, né? Acho que, não sei se eu fiz a pergunta da forma mais clara, é mais para a gente elaborar isso juntos. Eu entendi que é um pouco do dilema e do desafio de tu ter um produto de prateleira versus uma solução sob medida e como é que a gente gera demanda em cima disso. Gerar demanda sempre vai ser relacionada a teu CP e a tua persona. E aí depende de como tu calibra ele.
Tu pode gerar lead, mas o lead pode estar desqualificado, pode estar qualificado. Então, para mim, sempre vai ser uma batalha. Então, pô, é fácil, inteligência artificial ajuda? Ajuda, cara. A geração de lista ajuda, ter cópia adequada ajuda e tal. Só que, assim, eu acho que você não pode ficar dependente disso. Hoje, meu trabalho numa software house é gerar gerar serviço de qualidade de acordo com o que você precisa. Então, para isso, não é um tamanho certo para todo mundo, sabe? Não é aquele one size fits all. Então, é muito importante que eu tenha uma persona, mas eu sempre revisite ela e sempre calibre ela e sempre entenda, com base nas interações que existem, como que eu posso aperfeiçoar um pouco mais essa minha abordagem. Então, eu uso hoje inteligência artificial para acessar, para gerar minhas listas, para fazer as cadências de relacionamento. E confesso que também dá um pouco de agonia, porque às vezes você manda bastante mensagem e não retorna. Mas eu também entendo que se eu estivesse do outro lado, é um exercício que eu faço muito trabalhando com venda. Se eu recebesse essa mensagem, como é que eu me sentiria? E nem sempre você vai se sentir abraçado pela mensagem, né? E isso para mim é um desafio muito grande, porque eu sou uma pessoa muito humana, cara. Então, assim, eu não gosto de mandar mensagem que eu não. Que de alguma forma não pegaria, não sentiria à vontade, e eu tento sempre trazer esse toque pessoal para as mensagens que eu faço. Nem sempre é possível, né? Enfim, que é massivo, mas é um aprendizado, cara, utilizar essa abordagem mais ampla para poder gerar lead. Eu acho que você fez mais uma segunda pergunta, Obi. Se você puder repetir para mim, eu te agradeço. Eu queria entender também a parte de dentro de casa, porque às vezes, né, essa parte de produto, porque eu entendo assim, a gente como vendedor, você chega ali, às vezes você tem na tua cabeça, putz, o cliente precisa disso. E quando você tem um produto que é mais de prateleira, eu acho que você consegue ou direcioná-lo, né? Ó, essa aqui é a feature que você vai usar, é dessa forma que você vai fazer se você quiser esse resultado. Em alguns momentos não vai ter, e aí essa coisa de voltar, né, com o time de desenvolvimento. E quando você está à frente de uma empresa que está construindo coisas, como que é isso para dentro de casa, né? Entendeu? Essa questão assim, de chegar para o time de desenvolvimento e trazer a solução e pensar em como devolver isso para o cliente também de um jeito que faça sentido financeiramente também para a equipe, para o time, para a empresa. Então, eu gosto muito assim, o cliente ele tem a demanda, ele vai te trazer a demanda, mas é muito importante você não ser só um carregador de demanda. É importante que você entenda, digira aquilo ali e faça perguntas em cima daquela demanda. Eu tenho diversos projetos na Cuia, ultimamente, em que o cliente chega com uma ideia muito grande de projeto e a gente sai com um escopo muito mais enxuto. Porque uma ideia muito grande, ela vai ter uma execução muito grande. Quando você tem uma execução muito grande, dentro da expectativa que o cliente tem, isso significa que esse projeto pode ser mais extenso e, principalmente, que o momento pode mudar, o momento que você está desenvolvendo. Então, você perde o contexto da entrega de melhoria contínua. Então, o que a gente tenta fazer muito na CUI é explorar, né, eu vou trazer um ponto que eu trouxe agora há uns minutos atrás, é explorar perguntas mais investigativas para entender se realmente aquilo é necessário e como que eu faço para entregar valor desde o primeiro dia. Então, como que eu faço? Como é que eu quebro esse projeto? Então, em muitos casos, quando a gente fala de metodologia ágil, a gente não tem ideia do que é metodologia ágil. Então, meu trabalho aqui, além de ter uma consultoria de transformação digital e uma empreiteira digital, é quase de letramento. E dizer para ele que o projeto dele vai ser quebrado em diversas etapas. Ele tem um projeto grandão, aí tem os grandes blocos desse projeto, que se a gente for falar de produto, é o épico. Esses grandes épicos, vou quebrar ele em pequenas entregas de valor, que são as user stories. E aí, com base nisso, a gente vai entender como é que aqueles épicos conversam e aquelas user stories conversam, para que a gente crie uma priorização que desde a primeira sprint, que é o período que eu decido botar desenvolvimento, escrever código, como é que eu gero valor a cada 15 dias para ele. Então, quando o cliente chega com uma ideia muito grande, fazendo aqui só um recap, a minha ideia é sempre perguntar para ele o que é prioritário, e trazer esse contexto de prioridade, porque o cliente, quando chega para você, ele tem sempre uma ideia diferente, e sempre a próxima ideia ela é mais sexy do que a anterior, e nem sempre ela tem sinergia. Então, como é que eu afunilo um pouco o processo de decisão de prioridade, para que ele tenha conforto em entender que a gente, no início, a gente simplifica para depois amplificar com base na experiência que ele vai ter com a plataforma, com o sistema, com o serviço que ele está utilizando. Muito bom.
Legal. E eu acho que você comentou até anteriormente de conseguir colocar perguntas, ser propositivo ali na investigação, ali na jornada do cliente. Isso passa muito. Eu acho que o próprio cliente respondendo as perguntas, ele começa a tomar consciência de que talvez ele não precise daquilo tudo, né? Então, eu tenho ao vivo, é uma terapia, né? falar isso agora, Bianca. Eu tenho tentado aplicar isso no casamento, né? Na medida do possível. E acho muito massa, cara, assim, até onde vai ali o meu contato aí com esse mundo de transformação digital, que está de soluções customizadas. Geralmente, quase sempre, quando você conhece uma nova conta, um novo potencial cliente, ele pode ter um projeto mirabolante lá, gigantesco, mas você sempre entra com um produtinho pé na porta. O que é esse produtinho pé na porta? É um produtinho mais barato, né? Não sei se é pentear macaco, sabe? Cara, vou pegar esse desafio aqui porque o cara não te conhece, você nunca entregou um produto ou um serviço para ele. Então, para que ele ganhe confiança, é até natural que você deixe o cara confortável de, não, beleza, me dá esse seu desafio aí, e aí com base nesse seu desafio você passa a me conhecer melhor, né? E aí passa muito por isso, Caetano. Tô enganado. Com certeza, geração de confiança é primordial, cara. Não adianta só a gente ter um relacionamento legal, eu me entender contigo, se eu não sei como tu trabalha, né, cara? O como, ele é imprescindível. Então, o primeiro produtinho de entrada, né, uma coisa mais simples, é o que gera confiança. E a confiança é na entrega do produto, na segurança que ele vai passar, segurança até de, sei lá, no caso de múltiplos acessos, ele não for cair, uma segurança de entender se tem a governança de usuário, dependendo do tamanho da empresa. Você tem que ter esse controle de quem vai acessar o quê. Então, eu acho imprescindível você ter esse fracionamento da tua jornada. Se tu pensar no lifetime value de um cliente, cara, o interessante é que ele consuma, sei lá, em 2 anos, pelo menos de 2 a 3 produtos seus, cara, porque isso é evolutivo, né? O primeiro produto é da confiança, o segundo é da rampagem, e o terceiro é do relacionamento de fato, sabe? Isso. O terceiro, a gente fala disso, não é fácil, né? Porque a gente vê empresas que não chegam ao segundo ano de existência, né? Então, você ter essa visão, acho que uma das coisas que eu acho mais admirável em empreendedores experientes, quando eu converso com pessoas assim, é essa visão de longo prazo que você aplica desde o dia zero, quando você vai começar a construir um cliente, né? Porque às vezes não é fácil você entender o retorno que aquele cliente vai dar, às vezes você vai queimar a caixa para atender aquele cliente, pensando no longo prazo, pensando que esse cliente vai acabar, né, se tornando um cliente mais sustentável ao longo do tempo, mas a consciência de fazer conta, né, de entender o quanto realmente vai vir de cada lugar e os caminhos para isso, eu acho que é o que traz a experiência mesmo de um empreendedor que, para mim, diferencia, assim, né, quem chega, quem vai mais adiante e quem não vai, né, porque é um desafio no dia a dia mesmo, né? E, assim, para mim, um dos maiores desafios quando comecei enfim, a 100% empreender é que tem uma linha muito tênue entre tu fazer a empresa funcionar e fazer a empresa crescer. E aí, muitas vezes, tu fica focado em funcionar e não necessariamente ela cresce. Muitas vezes, tu só pensa no crescimento, mas ela não está funcionando. Então, essa administração de tu ter que fazer o que precisa ser feito e também pensar a longo prazo, faz com que você entenda na unha o teu PNL, cara, o teu quadro financeiro, teu fluxo de caixa. Então, assim, eu sei todas as linhas do meu fluxo de caixa, eu sei o que entra, o que sai, eu sei qual é a minha margem, como que eu posso trabalhar. Eu até brinco com a gente, com o meu sócio, o João, inclusive, o salve, João, que eu não troco dinheiro, não troco mesmo. A gente é bootstrap, cara, então assim, não dá para trocar dinheiro. Porque assim, quando você troca dinheiro, quando você dá muito desconto, isso eu acho que é uma, assim, não vou nem falar que é uma dica, é compartilhar o sentimento de quem está vivendo em loco ali. Você está dando desconto também na tua entrega de valor, você está dando desconto na tua energia, no teu serviço. Então, provavelmente, você está com a persona errada. Então, não é sobre construir confiança, é realmente você está falando com quem não está disposto a te bancar. E te bancar é construir um relacionamento em cima do que tu está construindo, sabe? Então, tiveram diversos casos em que a gente não pegou alguns projetos porque realmente não fazia sentido para a gente trocar dinheiro. E aí, um caso interessantíssimo é como que a gente aprendeu com esses não pegar projetos. A gente montou, no último mês, um programa de estágio junto com a Universidade de João Pessoa para poder ajudar startups que estão em estágio de validação.
Então, a gente pega esses estagiários, a gente criou um programa meio que de buddies, né, de mentores de mercado, e aí muitos desses mentores já trabalharam com a gente em algum momento do passado, então a gente está querendo trazer muito desse give first, give back, né? Então esse cara trabalhou com a gente, o estagiário, virou desenvolvedor e volta numa posição mais consultiva, part-time, para ajudar esses estagiários. Esses estagiários vão atuar em startups que não têm condição hoje de ter um time de tecnologia ou não têm dinheiro suficiente para ter uma equipe por trás deles. Então a gente tentou fazer literalmente do limão uma limonada, né? Então, ao invés de dizer não porque minha margem era baixa, eu vou atender essas empresas com um perfil de profissional que tem bastante apetite, vou fazer eles se exporem a uma realidade supervisionada de bastante autonomia e independência. Com isso, ganha startup que não conseguiria ter esse recurso por conta própria, ganha esses seres humanos que estão tendo oportunidade de trabalhar em projetos reais e principalmente reforça o propósito da Cuia, que é utilizar a tecnologia para transformar. A gente acredita muito na transformação tanto das pessoas quanto das empresas e com isso a gente consegue ajudar. Então, de um contexto de não, a gente transformou para um sim com muito propósito. Muito incrível. Muito legal. Muito massa, cara. E você dá acesso também, né? Para empresas que não teriam condição ali de... E eu achei muito interessante o que você trouxe, cara, se o cara tá pedindo muito desconto, é porque ele não tem uma percepção de valor necessária sobre tua entrega ali, né? Então talvez você esteja com um perfil de cliente não ideal, achando que é ideal. No nosso caso aqui, nosso foco são empresas de transformação digital e fábrica de software. Cara, não sei por que ali, começo de 2023, eu encanei que eu ia vender para agência de publicidade. Porque, pô, esses caras precisam muito do que eu entrego, legal. Só que, cara, quando eu conversava com sócios, não tinha percepção de valor. Então, sim, eles até precisam, pode até agregar valor no negócio dos caras, só que não tem percepção de valor, né? Então passa por um pouco por esse lado também. No nosso caso, pegando até esse gancho aí de empresas, perfil de empresa que a gente atende, é uma venda customizada também. A gente tem uma esteirinha de produto aqui, claro que eu não devo aplicar tão bem quanto você, mas eu tento. Tô tentando aprender um pouco sobre isso, mas assim, geralmente é customizável, mas geralmente queria que vocês explicassem mais sobre esse conceito que você falou, até anotei aqui, de linha de produto, né? O primeiro produto gera confiança, depois rampagem, depois relacionamento. Não sei se eu anotei na ordem certa. A minha pergunta para você é a seguinte: você enxerga um padrão, apesar de ser customizável? Porque no meu mercado é customizável, mas eu enxergo um padrão. Geralmente, se o cara começar por um produto que vai no meio do ciclo de vida dele, às vezes ele fica muito apegado a esse produto, às vezes ele quer no começo. E, invariavelmente, quando eu cedo para deixa o cara adquirir isso já que ele quer, para eu poder fechar o contrato, dá ruim lá na frente. Isso no meu caso. Como é que acontece aí no seu cenário na Cuia, Caetano? Porra, vou entregar meu ouro aqui, cara. Então, assim, pra gente, tem que ter padrão, cara. Em qualquer lugar do que você trabalha, qualquer atuação que você tiver, por mais que seja uma consultoria, por mais que seja uma fábrica de software, se você não tiver um padrão, cara, todo cliente é uma etapa diferente, é um produto diferente, é uma sustentação diferente, é um suporte diferente. A não ser que tu vai ter um time para cada projeto, para cada entrega, nem é para cada empresa, né? Para cada projeto vai ser um projeto diferente. Então, assim, eu acredito muito na importância de você buscar padrão nas suas entregas. Então, no nosso caso, o meu produto de entrada hoje é a ideação, cara. É eu pensar no que tu precisa. Então, tu veio conversar comigo querendo um software. Cara, beleza, eu não conheço o teu código, eu não conheço o teu time, eu não conheço tuas dependências, eu não sei se tu fez o clean code, né, que é o código já bem documentado, eu não sei o quanto o teu time está engajado comigo. Se eu só falar para você, faço o teu software, provavelmente eu vou estourar o prazo, minha estimativa vai ser totalmente distorcida, minha entrega de valor vai ter totalmente desconectada com o que eu espero. Então, meu primeiro produto vou estudar a tua arquitetura, entregar um diagrama das integrações aqui, e vou te fazer um protótipo com 10 imagens aqui, cara, porque não é para ser um protótipo grande, é para entregar valor no primeiro momento. E com base nisso, a gente é agnóstico, você pode escolher se você quer desenvolver com a Cuia ou com uma outra empresa. Então, a partir do momento que ele desenvolve, a segunda etapa, né, do desenvolvimento é abordagem de MVP, cara. Não adianta eu falar para ele que o projeto dele é de 8 meses.
eu tenho que entregar valor para ele nos 3 primeiros meses. Então, assim, a primeira grande entrega tem que fazer o teu produto funcionar, cara. Como é que eu faço para que o teu produto funcione no máximo em 3 meses? A gente quer ainda reduzir para 1 mês, mas ainda é um processo que a gente está estudando. Então, como é que eu faço para entregar valor em 3 meses? Então, a partir do momento que em 3 meses funcionou, a gente vai começar a falar das evoluções. Então, eu dou uma visão de longo prazo, então, teu sistema, tua demanda e tal, ela tem X meses para ficar pronta, mas a gente vai aprender na medida que a gente está fazendo ela. Então, o teu MVP, e aí uma coisa que tem funcionado bastante para a gente, não é falar sobre software, não é sobre atender só uma demanda do cliente, é falar também sobre estratégia, né? Qual que é o objetivo de um MVP, né? O MVP não é só validar A, B, C, né? Eu tento trazer bastante uma visibilidade de OKR, né, de indicador. Assim, cara, minha intenção hoje é sair de 0 para 1, cara, é ter ninguém usando, passa a ter 1 usando, no primeiro mês ter 0 pessoas, no segundo ter 10, cara, é validar para que essa área ABC comece a atrair mais gente. Então, isso faz com que tu gere confiança com o teu cliente, porque ele entende que tu não está só entregando um software para ele, tu está entregando estratégia, cara. Mais ouro que isso não existe. Tu tá meio que ajudando ele a entender o que é o primeiro parâmetro de expectativa, o que é o segundo, e aí tu gera dado para que ele mesmo faça isso. A gente acredita muito no cultivo de autonomia, tanto do nosso time quanto do nosso cliente. Então é imprescindível que nesse processo, enfim, o cliente tenha visibilidade disso, isso e tem apoiado bastante a gente, cara. Eu acho que quando você fala do produto, eu estava pensando exatamente isso. A gente entrega para o cliente um MVP, um produto que ele quer, porque ele tem um objetivo com aquele produto que ele pediu, né? Então, seja para melhorar um processo interno, seja realmente um produto que ele mesmo vai oferecer para o mercado de alguma maneira, o produto que vai melhorar o produto que ele já tem para o cliente final dele ficar satisfeito, enfim. Imagino que tem uma série de situações e que a sua visão, enquanto provavelmente, já me conta aí, eu fico imaginando que a sua visão de venda, que você acabou de dizer, que traz essa estratégia, vai ajudar o cliente que comprou, né, o serviço de vocês, a melhorar a entrega dele também para o cliente final dele, né? Seja como a pessoa, né, que vai usar ali no dia a dia, seja, né, vendendo isso melhor e tudo mais, né? É isso mesmo? Com certeza, porque assim, o cliente, ele quer o sistema pronto, ele quer a entrega dele pronta, mas ele não consegue ver com... Não é que ele não consegue, as etapas são mais difíceis, porque as etapas significam uma entrega maior, ele não consegue muito ver valor à medida que o projeto vai evoluindo. Então, eu entendo que o meu papel aqui hoje na CUI, e até nas minhas experiências corporativas que eu tive, é utilizar os dados que a gente tem, e se não tiver dados, assumir premissas válidas que façam a gente sempre botar o pé no chão. Não dá para trabalhar. Eu não acredito muito em trabalho sem lastro, cara. Então, qual que é o teu lastro? Se tu vai entregar um produto, o que tu espera com esse produto, cara? Eu acho que são as primeiras métricas. Se a gente está entregando um MVP, que é um pedaço de um produto, o que significa que ele vai ser um sucesso, cara? É a quantidade de adesão de pessoas, a quantidade de pessoas que usam e indicam. Então, assim, o que em termos de indicador eu consigo validar para que, inclusive, para o meu cliente, fale assim, cara, deu certo porque a gente conseguiu X usuários, esses usuários estão trafegando X milhões na plataforma, X mil reais na plataforma, e com isso a gente precisa evoluir para isso, isso, isso e isso. Você já entrega um próximo passo. É meio que você tira... E aí você constrói mais confiança, porque você tira a responsabilidade do cliente de pensar exclusivamente no que é a evolução do produto para ele, porque isso já vai fazer sentido no contexto que ele está vivenciando. Eu acho que a gente fala aí de uma coisa que um Product Manager tem muito, que é a tal da gestão de stakeholder, né? Esse nome bonito, né? Porque eu acho que nesse momento você traz para a mesa também a pessoa de marketing do seu cliente, estou imaginando, né? A pessoa de venda do seu cliente que vai precisar aprender a vender um produto novo, o time, sei lá, o time interno que vai precisar usar aquele processo novo. Como que vai ser? Como que é isso? Porque imagina, você vendeu, você falou com a pessoa que tomou a decisão. E aí, né? Quando chegam essas outras pessoas aqui na mesa, né? A gente tem essa visão assim, né? De que é difícil. Então, conta pra gente o quão difícil é e o que você faz para contornar os desafios. Eu vou falar da perspectiva de produto e de venda. De produto eu não posso ter dependência. Então, acho que no D0 eu preciso saber quem vai se envolver com o projeto, quais as áreas, quem são as pessoas responsáveis, entender o nível de engajamento delas. Então, assim, você tem uma pessoa que é o teu ponto de contato no projeto. Então, é importante que tu converse com essa pessoa para entender se quem está relacionado em termos de área também está comprado.
Eu tento sempre marcar uma reunião inicial, não para falar sobre o projeto, mas para perguntar o que aquela pessoa acha do projeto que eu estou tocando, para tentar construir um sentimento um pouco de pertencimento. O trabalho do Product Manager é um trabalho quase de uma mão invisível. É um líder de todo mundo, talvez não lidere ninguém. É uma liderança mais orgânica, sabe? Então, assim, construir vínculo, né? Construir relacionamento e não relação é muito importante para que você não seja só mais uma pessoa pedindo mais coisa. Eu não posso ser um trabalho extra, né? Eu tenho que ser talvez até um pouco de um prazer extra, né? Porque por participar do meu projeto vai ser legal, porque, pô, tô dando opinião, a minha opinião está sendo escutada. Então, essa gestão de stakeholder é quase um jogo de xadrez. É muito. E aí eu volto também para um ponto que a gente conversou no início, como é que tu gera empatia nessa conversa, né? Como é que tu fala menos o que tu acha, tu pergunta mais o que a pessoa acha. E com isso, tu tem informação necessária para liderar o projeto no sentido de sucesso do projeto, né? Então, se eu preciso entregar etapa X em X meses, e ela envolve o Caio e a Bianca, cara, o que eles fazem hoje? Como é que eles podem colaborar comigo? Eu perguntei isso para eles, cara. Então, assim, dá um pouco mais de espaço. E aí, fazendo contraponto com venda, quando eu trabalhei com venda, eu tinha notado todo mundo que era impactado no meu processo, todo mundo. Independente se era C-level, se era gerente sênior, se era analista, eu sabia quem tinha caneta, quem era influenciador, quem era uma pessoa que era par, que era importante conversar. Um processo de venda complexo que ele não passa só de você passa pela etapa de você marcar almoço com o gerente sênior, com o executivo, ele passa em tu entender o que acontece na cozinha, cara, entender o que acontece com o usuário que de fato vai usar um sistema, ter um site teu, o que ele está sofrendo e tal, e você ter mais portfólio para poder numa negociação complexa aí com o C-level, ou com um head, com uma gerência sênior, você ter informação suficiente para contornar as rejeições. Então, acho que a gestão de stakeholder, né, eu acho que ela é importante para caramba dos dois lados. Então, acho que o meu coach aqui é que, na vida, se tu não fizer bem a gestão do teu entorno, do entorno que te influencia, do entorno que pode impactar na tua carreira, ou até na tua vida pessoal, tá no barco à deriva, cara. Então, saiba quem tá no teu entorno, quem te impacta, quem te influencia, converse com essas pessoas, entenda que nem sempre é sobre convicção, é mais sobre, às vezes, captar percepção, e aí aprenda a captar esses dados e utilizar eles a seu favor. Muito bom, legal, cara. Queria que você comentasse aí pra gente, estava fazendo minha lição de casa aqui antes do nosso papo, e aí entendi ali que você atuou, você vem ali do mercado mais de varejo tradicional, né, como Ricardo Eletro, um pouco Lojas Marisa. Isso é um mercado que precisou se digitalizar com o passar do tempo, né? Mas vem de uma pegada mais física. E também passou por, cara, duas muito estratégias, na minha visão, estratégicas, né? Que é a Vetex e a Hotmart, que talvez são empresas que já nasceram digital. Queria que você comentasse um pouco da tua visão da área de vendas dessas empresas, né? O que muda de cultura de um cenário para outro? Porque imagino que uma área de vendas que veio numa pegada física seja uma ciência, e uma área de vendas de uma empresa que já nasceu digital é uma cultura completamente diferente, né? Eu tive algumas chacoalhadas na carreira, né? Eu comecei minha carreira na Dufry, cara, que é a empresa que administra os free shops aqui no Brasil. Então você pega varejo de luxo, cara. Aí eu fui vendedor. Eu tenho muito orgulho de falar isso, né? Minha primeira experiência profissional foi de vendedor de loja, cara. Foram 5 anos de vendedor de loja. Aí você sai da Dufry, você vai para. Aí depois eu fui comprador na Dufry e tal, mas não me achei muito nessa cadeira. E fui para Ricardo Eletro trabalhar com Omnichannel, em 2013, cara. Só que assim, Omnichannel é a palavra bonita, né? Nessa época era como é que tu vende mais na loja física com os produtos do site. Então era falar para os clientes que assim, você quer comprar hoje e receber em casa? Para não Mais precisar barato. levar essa geladeira nas costas, que é um pouco mais em conta e tal. E aí, com a E assim, o varejo tradicional, ele tem uma abordagem muito agressiva, né? Eu costumo dizer até que é uma abordagem binária, cara. Você compra barato, o produto barato, tem que vender mais caro e a meta tá ali e se vira. Então, assim, em muitos casos, os próprios treinamentos de venda estavam muito focados em abordagens mais coercitivas e não tão exploratórias. E aí, quando hoje eu falo de a gente ter uma venda mais consultiva, é porque eu aprendi lá no passado, cara. Eu sou criado numa abordagem de venda coercitiva, cara. Pô, compra isso aqui porque é mais barato, você não quer levar por quê e tal. E aí, com isso, você vai lapidando a tua atuação.
Então, depois de Ricardo Eletro, fui para Marisa, cara, uma fast fashion focada em moda masculina, que é uma venda muito mais de percepção de gosto, de construção de empatia e tal. Então, muda bastante. Era uma área de venda muito mais, não vou falar tranquila, mas com uma abordagem muito mais de boa mesmo, sabe? E aí você vem para a Vetex. A Vetex, hoje, ela tem uma abordagem muito digital, mas a Vetex tem quase 25 anos de idade, cara. Nasceu. A Vetex significa vitrine têxtil. Ela nasceu como software de CRM para fazer gestão de indústria têxtil, cara. E aí, lá no passado, depois de 3, 4 anos, o Mariano e o Geraldo, que são os donos, tinham bastante contato com o pessoal do Walmart, entraram na operação do Walmart, e daí nasceu a ideia da Vetex como uma plataforma de e-commerce. Então, assim, eles nasceram dentro do e-commerce. É uma empresa que hoje se considera uma startup, mas tem um DNA muito focado em vendas, em varejo. Então, para mim, foi um aprendizado muito bacana, de muita autonomia. A Vetex atrai muitas pessoas no início de carreira, cara. É uma formação muito interessante, porque são equipes enxutas, com bastante autonomia, em que você busca a tua própria responsabilidade. Então, assim, você tem o ciclo de venda, você tem a meta, você tem ali a visibilidade disso. Não é uma empresa em que fica muito no seu cangote, vamos dizer assim, em termos de buscar a meta, mas se você não bater sua meta, você tem contas a prestar, e isso significa pro bem e pro mal, cara. Então foi um contexto legal, cara. E na Hotmart foi o pivô de carreira mais louco que eu fiz na minha vida, cara. Eu tava trabalhando com e-commerce um tempão e varejo, aí você vai para Creator Economy, cara, trabalhar com influenciador, entender esses caras. Eu sou muito fã de Creator Economy, eu acho que a galera o corporativo ainda não tem noção do que é o tamanho desse mundo, não fizeram uma análise aí de transação, as empresas mesmo que prestam serviços, para entender o quanto de dinheiro que se movimenta nesse mercado, um mercado ainda com muita automação, focada nos entrepreneurs, né, as pessoas que têm a empresa de uma pessoa só que assim tem muito espaço para profissionalização, cara, não só automação. Então, a gente está falando de pensar processos de forma mais estruturada, cara, atuar mais com dados, cara. Então, hoje, Creator Economy é muito sobre tráfego, sobre copy, sobre landing page. Tá tudo bem, cara. Funcionou pra caramba até hoje. Só que se a gente pega o melhor dos dois mundos, né, cara, pegar esse apetite que eles têm em para geração de venda versus uma organização com governança que o mundo corporativo pode trazer, acho que esse é um mercado que ainda pode crescer pra caramba. Então, enfim, eu acho que são abordagens muito diferentes e todas elas foram evoluindo com o tempo. Então, quando eu pego a Hotmart, cara, é uma venda, no nosso caso, que era quando eu trabalhava lá, que era uma plataforma que atendia creators, tinha que ser consultiva, tinha que se calibrar muito para não perder o creator, que tinha muitos creators que vendiam muito. E aí, quando eu falo muito, às vezes, sei lá, 200 milhões por ano, 300 milhões por ano. Então, a gente está falando de que esse cara vai ter necessidades, essa pessoa, né, específicas. E eu não posso só dizer para ele que eu sou um site. Eu tenho que fazer pequenas entregas de conteúdo para ele, para poder nutrir o meu relacionamento com ele, cara. Então, a questão da figura do account manager muito próximo, é imprescindível. As entregas de valor parceladas, vou até chamar as micro entregas de valores, eram muito importantes, porque nem sempre a gente consegue fazer um baita desenvolvimento para aquele creator, mas estar próximo dele e facilitar a vida dele, fazer com que a gente fizesse uma gestão de relacionamento legal. Então, tanto para abrir um relacionamento, quanto para nutrir esse relacionamento. Então, acho que a mensagem pensando na minha atuação com vendas e produtos, sempre não é sobre o que tu acha, é sobre o que o teu usuário espera de você e como é que você usa essa informação, cara. Porque não é sobre ele ter razão sobre tudo e tu ter que fazer tudo o que ele quer. É como é que você usa a informação que ele te dá para que você consiga encapsular isso numa entrega de valor que seja bacana e que não seja dependente. E quanto mais dependência, mais você tem uma âncora em você e menos tu habilita até o teu próprio cliente a crescer mais. Porque tu só atende o que ele te dá, só atende o que ele te dá. Então, a responsabilidade da evolução fica nele, não tem troca. Então, é sobre tu captar o dado que tu recebe, entregar valor, mas sempre tentar utilizar esses dados em prol de aperfeiçoar o relacionamento que você tem e a entrega de valor que você faz. Bom, já vamos pegar essa esteira de dar, né, falar com o cliente, como entregar e tal, mas pensando na questão das suas mentorias também, né, de toda essa experiência que você já usou e hoje você traz para as pessoas que você mentora, como uma dica, né, de como usar tudo isso para ter um bom que tipo de
pergunta você faz para um mentorado seu, né, para entender os caminhos que ele tem e as possibilidades de melhoria para que essa pessoa se torne um profissional melhor? Eu gosto de deixar, primeiro de tudo, as pessoas bem à vontade. Então, assim, eu não encaro uma mentoria, eu encaro como um bate-papo, me boto numa posição de aprendizado também, porque eu acho que quanto mais referência você é, mais ponto final você é. E ponto final é fim, né? Eu quero ser vírgula. Então, para ser vírgula, eu preciso perguntar onde é que você está na sua carreira, que motivações que você tem hoje, quais são os BO que tu está gerindo. E aí, com essas informações, cara, eu consigo começar a fazer perguntas interessantes. Então, um contexto muito grande é, estou insatisfeito com o meu trabalho, ou estou insatisfeito com o que eu estou fazendo. Pô, mas por quê, cara? Ah, porque eu não tenho autonomia para fazer as coisas que eu gostaria e tal. Mas por que você não tem autonomia? Ah, porque meu chefe fica me micro supervisionando e tal. Por quê? Ah, porque eu acho que ele não foi um líder preparado e tal. A primeira pergunta é: o problema é o seu chefe ou o lugar que você está não comporta os teus planos? Então, eu tento trazer a reflexão sempre para a pessoa que está buscando a resposta. Acho que quanto mais numa mentoria, é um processo que é curioso, né? Em teoria, o mentor é a pessoa que vai te ensinar alguma coisa. Eu acho uma puta da pretensão, perdão meu francês aqui. Eu acho que a gente é um aprendizado recíproco. Né? Então, ali, meu papel não é falar para você, é falar através de você. E falar através de você significa que boa parte das suas respostas estão contigo. Eu só vou ali te potencializar. Meu papel como mentor é potencializar tudo que tem na tua cabeça e principalmente diminuir as tuas incertezas e as suas inseguranças. Eu diminuo isso lembrando tudo que você fez com base no que você mesmo me falou, cara. Então, eu posso te dar alguns toques bacanas e tal, mas todo toque que eu te dou é a minha percepção sobre como você deve fazer. Isso não vale de nada. E no final do dia, você tem teu dia a dia, tua personalidade. Então, meu papel não é dizer o que eu acho. Então, até eu costumo dizer muito para as pessoas que eu mentoro, quando eu vou dar uma opinião, eu falei, olha, eu vou dar meus 50 centavos de opinião aqui, mas é importante tu trabalhar com o que tu acha. E assim, eu tenho muito cuidado em dar opinião, porque eu acredito que boa parte das respostas sempre estão dentro da gente. É só a gente organizar, às vezes, um pouco da baguncinha que tem na nossa cabeça e buscar pessoas que entendam que uma conversa está sobre a gente escutar bastante, né? E aí escutar o mentorado significa que ele mesmo, eu não vou falar que é uma ascensão de terapia, mas é terapêutico, é um momento em que você cria um contexto de total confiança em que a pessoa expõe tudo que ela está sentindo, e aí com algumas perguntas estratégicas, ela mesma vai entender quais são os possíveis caminhos que ela pode buscar. Então eu acredito muito nessa mentoria em que a gente fala não para a pessoa, mas através da pessoa. Usando todo o conhecimento, acho que isso é isso que é o suco, assim, né? A gente pega o conhecimento que veio de antes, das coisas que a gente viveu, ouve a pessoa que às vezes está passando por uma coisa que a gente já passou antes e ajuda ela a entender como, de repente, é o jeito dela de sair, né? Porque o passado também não é garantia de nada para o futuro, né? A gente olha para trás para aprender, mas o futuro pode acontecer tanta coisa diferente, né? Então, eu gosto muito dessa essência que a gente vem ouvindo já em 8 programas, que todas as pessoas que eu acho que sentam aqui, que trazem esse conhecimento, escutar, né? Seja para vender, seja para tratar de dificuldades dentro do próprio time, ter conversas difíceis, ou para fazer mentorias, que também é uma coisa que você traz bastante na sua carreira, escutar, né? A gente saber escutar, saber perguntar. Eu gosto muito dessa essência, assim, que eu acho que sumariza muito essas conversas que a gente vem tendo e você trouxe isso muito bem. Eu vou trazer uma segunda palavra aqui que eu acho que ela conversa bastante. Hoje, no contexto de trocar ideia e tal, fala-se muito sobre escutar, né? Mas nem sempre é uma escuta ativa. Então, eu gosto de falar que a minha escuta ela vem com integridade. Então, se eu me disponho a estar com você aqui, eu estou 100% contigo. Então, assim, isso vale para o seu trabalho, vale com o produto, vale com venda, vale na vida. Se em algum momento tu se dispõe a falar com alguém, a conversar, ou pedir aconselhamento de alguém, esteja 100% íntegro e não está ligado à ética. Integridade esteja 200% ali para escutar e para construir em cima daquilo, né? E aí a percepção é que às vezes eu tenho aqui essa escuta, muito se fala de escuta, mas até o segundo parágrafo, né? Porque o foco se perde, se dissipa. Então, assim,
Vou usar meu exemplo de hoje. Vir aqui, para mim, é deixar meu telefone no modo avião, é me dedicar totalmente às perguntas que a gente está se predispondo a fazer aqui uns para os outros aqui, de alguma forma compartilhar o que eu vivenciei e aprender também bastante com o que vocês estão trazendo. Então, acho que a escuta com integridade, ela é ouro. Uhum. Difícil, né? Difícil calar a voz que tem na cabeça, né? Para que a gente consiga estar ali com essa integridade, né? A gente tá... Eu falo, Caio, esse é um ponto muito legal, cara, que assim, o nosso ser humano, tipo, na parte mais essencial, ele é egocêntrico. Ele é egocêntrico. Se eu falo uma história para você, o teu automático é querer falar uma história parecida, porque tu acha que pode gerar um rapport. Então, assim, eu passei por isso, pô, eu também. Mas calma, cara. Calma. Deixa eu contar até o final, né? Então, assim, a gente às vezes esquece que a escuta com integridade, além de lá dar voz a quem está na tua frente, ela te faz um ser humano melhor, porque ao invés de tu querer falar sobre a tua história, tu vai escutar a história do outro, vai aprender, cara. Então, se tu deixa até o final aquela pessoa falar, deixa, né? Eu jamais seria deixar. Mas se você respeita, vou usar entre aspas aqui, a governança de uma pessoa contar a história dela, e depois você fazer uma pergunta sobre a história dela, tu tá entregando prestígio, tá deixando essa pessoa mais lisonjeada, tu tá construindo com ela. Quando eu falo, eu também fiz isso e tal, cara, o que isso vai adicionar na conversa? Vai adicionar que eu me senti um pouco desafiado. É um desafio quase que interno, sabe? Invisível. Me senti desafiado porque tu falou que fez alguma coisa, eu também vou fazer. Então, eu gosto muito dessa abordagem com integridade, de que você fala até o final da tua história, e no final eu vou te fazer pergunta, cara, porque eu quero saber mais da tua história. A mim, pode chegar um momento de eu compartilhar a minha, mas não é sobre tu fala uma história, eu busco uma semelhante. Tu fala uma história, eu quero saber mais da tua história, cara. Porque eu não, tipo, eu aprendo sempre através de você. Eu gosto muito dessa palavra, cara. Não é aprender com uma pessoa, é através dessa pessoa. É o que tu pega daquele contexto, daquele texto, e monta um contexto, né? O texto é a história, o contexto é como é que você constrói em torno dela. Para mim, essas falas, né, de eu escutar e tal, elas parecem que elas viraram um clichê. A gente ouve muito falar disso, né? Tem um livro antigo lá do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Que uma das coisas que fala é isso, mas não é um clichê, não é uma coisa repetida à toa, é porque falar é muito fácil, fazer é muito difícil. Muito, muito difícil mesmo. A gente fazer isso de verdade. E eu acho que não é toda hora, não é todo momento que a gente está aqui só para ouvir. Tem hora que a gente só está conversando mesmo, jogando conversa fora, e aí tudo bem, cada um vai falar, cada um, né? Você vai contar causa, enfim, tem hora e lugar para tudo, né? Mas, então, saiba o momento de estar centrado, trazer isso para si, né? E se dispor ali, principalmente se você está entrando numa negociação complexa ou numa venda ou numa conversa difícil. Acho que esses são dois momentos que não tem escolha. Você tem que estar ali realmente muito presente para não escorregar em qualquer casca de banana e não parar de ouvir e começar a responder, né? Acho que tem isso também. Informação é ouro, né, cara? Informação é ouro. Então, assim, numa negociação complexa, se tu tem informação de onde tu tá pisando, tu tá com ouro na tua mão. Como é que você usa isso para te favorecer, né? No teu dia a dia pessoal, se tu tem informação, é ouro. Então, assim, o falar com a informação que você tem, não só falar de forma passional, acho que é importante a gente ser ser humano, a gente, em muitos momentos, ter conversas mais espontâneas, isso é imprescindível para o bem-estar do ser humano. Mas no contexto de uma negociação mais complexa, no trabalho, às vezes num momento um pouco mais difícil na vida pessoal, quanto mais domínio tu ter das informações que te cercam, mais você vai conseguir ser assertivo e menos egocêntrico. Porque seja num problema na tua vida pessoal ou no trabalho, não é sobre só o que você acha, é sobre a sua disponibilidade de querer resolver. E aí resolver demanda ajuste. E ajuste vem com as informações que você tem no seu contexto, para que tu saiba aonde você pode ceder, aonde você tem que sustentar e tal. Exatamente. Muito massa. Cara, estou curioso aqui com algumas questões. Tenho uma lista aqui de perguntas, não sei se o tempo hoje vai, mas eu vou... Nosso episódio passado, eu me aprofundei um pouco nisso, por conhecer mais o convidado, mas quero dar essa oportunidade aí para o Caetano, e até vou trazer estava ouvindo uma coisa de um pensador aí, que é muito... Eu tô meio apaixonado aí pela forma com que ele coloca questões de autoconhecimento, questões da vida, chama Jacob Petri, não sei se você já
Já ouviu falar dele, mas ele é um cara que é um escritor, e aí ele fala muito sobre autoconhecimento, ele fala uma parada de, cara, quem é o Caetano, né? Quem é o Caio? Quem é a Bianca? As suas definições como... Primeira coisa que vem na nossa cabeça, a gente está num contexto profissional aqui, quem é o Caetano? E a gente fala do contexto pessoal, tá? Perdão, do contexto profissional. Mas beleza, antes do Caetano ser isso, quem é o Caetano? E aí queria te perguntar isso, Caetano. Quem é o Caetano e qual é o tempero aí talvez coisas mais pessoais que te ajudem no contexto, no segundo momento aí da pergunta, coisas que você curte fazer aí no teu pessoal que te ajudem no contexto de vendas e produto. Pô, aí tem que ter outro episódio, velho. Aí lascou, mano. Aí é um momento de. Tu esquece tudo que eu falei de escutar, eu vou tagarelar aqui a noite inteira, cara. Acho que o Caetano é isso aqui, cara. O Caetano gosta de falar, mas gosta muito de escutar, cara. O Caetano, ele é leve, ele é divertido. Ele não foge de conversa difícil, cara. Eu prefiro 1000 vezes gerar talvez um pequeno desconforto no início de uma conversa, mas que traga guardrails para minha relação, para o meu relacionamento, do que ficar ensaboando gelo. Então, os amigos que eu tenho são amigos de verdade. Tenho conhecidos, mas amigos, quem frequenta meu cotidiano, são amigos de verdade, porque gosto de construir relações muito fortes com eles. Sou leal pra caramba para eles, então sempre tô... E assim, não sempre tô perto, porque tenho uma vida muito nômade, gosto muito de viajar, mas estou sempre próximo. Então, quem eu chamo de amigo pode contar comigo a qualquer momento. Cara, sou um apreciador de uma cerveja gelada e de um vinho, cara. Minha primeira experiência, como eu falei falei para vocês que eu era vendedor, eu fui vendedor de vinho. Então, assim, já nasci dos meus 18 anos de idade ali vendendo esse líquido maravilhoso, histórico, que tem aí nos escritos há mais de 2000 anos. Então, gosto muito de cozinhar, cara. Acredito que culinária é a forma mais primitiva de se demonstrar amor. É a mais poliglota também, cara. Se você agrada alguém pelo sorriso dela. Eu gosto muito da linguagem não verbal. Nem tudo a gente precisa falar. Então, eu acho que eu falo muito através da minha culinária, da minha comida. Viajo pra caramba, cara. E não viajo no contexto de fuga, né? E eu gosto muito de analisar perfil de ser humano, né, em geral, né? Gosto muito de entender o que motiva as pessoas. E aí, numa dessas reflexões, eu pensei bastante sobre o que significa viagem para mim e vi que muitas viagens, do meu contexto pessoal aqui, era de fuga, né? Estou estressado, vou viajar, quero viajar por conta disso. E a minha viagem está num movimento e num momento muito mais altruísta de me conectar a outras realidades que são totalmente diferentes da minha, né? Aquele caos controlado e descontrolado, chegar num lugar em que eu não sei falar o idioma e buscar contexto, de me conectar com o culinária local, entender as motivações. Tem um contexto familiar que eu acho que me apaixona muito, né? Hoje eu tenho 36 anos, meu avô faleceu quando eu tinha 2 anos. Só que esse meu avô, em 1970, ele trabalhava na aeronáutica, trabalhou na missão de paz no Congo, em missão de paz no Chile e tal, nos Estados Unidos. Ele se aposentou em 1970, aproximadamente. Aí ele era meio das engenhocas, ele modificou uma Kombi, botou a família inteira na Kombi, meu avô, minha avó, meu pai, minha tia. Em 1970, ele saiu da Ilha do Governador, onde tem o aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, e foi até o Alasca e voltou, cara, de Kombi. Então, assim, em 1970, né, sem GPS. Muito antes de ser modinha. Sem GPS, sem nada. Então, assim, como ele faleceu quando eu era muito novo, 2 anos, eu cresci com um contexto do meu pai muito saudosista, falando uma viagem não como fuga, mas uma viagem como aprendizado mesmo. Imagina você chegar, não tem WhatsApp, não tinha mensagem. Então, assim, meu avô mandava carta para algumas pessoas que trabalharam com ele em missão de paz, e se a pessoa não recebesse, ele ficava estacionado na praça, pô. Era isso, na praça. Então, assim,
aprender com o ser humano não era uma opção, era uma obrigação, num contexto que você visita diversos países, você passa para o Canal do Panamá e tal, assim, há muitos anos atrás. Então, eu sempre cresci com o contexto da viagem sendo uma parte de aprendizado muito grande. A gente vive num mundo com muitos bilhões de pessoas. Eu acho que é muita arrogância a gente achar que sabe alguma coisa. Então, assim, eu me boto sempre num contexto de eterno aprendizado, né? Aprender, desaprender, aprender de novo. E é um lema que eu levo para a minha vida, finalizando aqui a parte das viagens, né? Eu acho que, e parafraseando um cara que eu gosto bastante, é viver a partir, voltar e repartir, cara. Essa é a minha vida. Eu tô sempre partindo, voltando e repartindo. Eu tenho muito apetite por isso, cara. Então, hoje eu já conheci 36 países, eu tenho uma meta audaciosa para cada aninho de vida, ter um país diferente, cara. Então, tô aí, vamos ver esse ano aí se sai mais alguma coisa. E eu falo com muito orgulho porque são 36 países, são 36 histórias, muitos estados, muitas pessoas que permaneceram, muitas pessoas efêmeras. Eu também acredito muito no poder da efemeridade. As pessoas que chegam e que saem, não necessariamente se lembra o nome, mas elas contribuem muito para a tua personalidade. E o principal é, tudo que eu aprendi até hoje me trouxe até onde eu tô. E tudo que vai me levar mais para frente é a minha capacidade de desaprender, reaprender, aprender novamente. E aí o que não falta para mim é apetite, cara. Então, assim, em formas gerais, eu sou um sonhador que decidiu viver cada sonho meu, cara. É importante dizer que eu nunca tô olhando para o que eu não consigo tocar. E se eu não consigo, eu vou buscar uma forma de tocar. Que massa. Bastante tempero aí, hein, Caetano? Eu anotei um negócio aqui só para brincar com você. Você foi vendedor de vinho, você conhece de infoprodutos, você podia fazer igual o Gary Vee ali, né, cara? Tem Porra! igual dele, né? Mas massa demais, cara. Obrigado, assim, eu acho que precisa de outro episódio, Bianca. Aí você providencia. A gente tem que fazer o retorno de todos os convidados para fazer novos, porque é muito Só bom. dos melhores. Que foi muito pouca amostra. Temporada, né? Vou fazer uma votação. Acho legal, hein, cara? Pega uma votação, faz uma temporada com 12, com 15, 20, faz uma votação, aí você bota todo mundo junto. Vai ser um reality show, né? Cara. Meu Deus, um reality de venda, socorro. Já pensou que maluquice seria? Vendedor. Sensacional. Sensacional, ia ser maravilhoso. Caê, acho que é isso. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade, pelo tempo. Sempre é muito gostoso todos os nossos encontros na vida, eu adoro. Já foi maravilhoso te encontrar lá no passado, então eu adoro que a gente vive se reencontrando e faz questão disso. Muito obrigada por prestigiar nosso projeto aqui do podcast. E é isso, vamos almoçar semana que vem, mas a gente não deixa. Embora. Queria deixar aqui para vocês que assim, a forma que eu levo a minha vida é muito eu vejo muito prazer que é não estar sempre perto, mas estar sempre próximo. Então assim, não deixar a vida atropelar as prioridades, e prioridade nem sempre é fazer tudo na hora que você tem que fazer, é realmente estar próximo de quem você ama. E aí, finalizando aqui a parte relacionada a vendas, para poder fechar com chave de ouro aqui, eu acho que a gente fala muito de métrica, metodologia, abordagem, mas acho que às vezes quando a gente fala de venda, de produto, a gente esquece de onde a gente veio, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que lê muito sobre comportamento, e aí a minha dica final é leiam sobre filósofos, que eu acho muito interessante, eu tenho me aprofundado muito nas abordagens de venda do Aristóteles, nossa, até difícil de falar esse nome agora, Schopenhauer, são duas pessoas que usam desde esse contexto de, sei lá, 1900, nem mil, bolinhas para trás, né? Técnicas muito bacanas que envolvem credibilidade, emoção, lógica, enfim. E são abordagens distintas, mas o meu contexto aqui o que move a gente para frente é saber usar a informação que a gente tem. A informação não é informação de ontem, às vezes é de muito ontem, sabe? Então, assim, venda não é uma ciência exata, venda é sobre comportamento, é sobre entender, é sobre entender profundamente o comportamento de quem está conversando contigo e se entender, né? É quase uma autorreflexão. Então, quanto mais vocês conseguirem atrair informações complementares, a venda de vocês vai ser mais efetivo, os ciclos serão menores e os resultados vão aparecer.
E, Caio, Bianca, obrigado pelo convite. Fiquei super lisonjeado. Foi muito legal poder compartilhar aqui minhas baboseiras com vocês. Me diverti bastante. Parabéns pela iniciativa. Espero que seja... É o episódio 8 de 800. Estou torcendo demais aqui por vocês. Tomara. Obrigadíssimo. Eu tô honrado aí e, assim, o dedo da Bianca foi assertivo. Gostei de ter você aqui, cara. Quero te conhecer melhor e obrigado por tudo que você trouxe aí. Enriqueceu demais nosso podcast. Valeu mesmo, Caetano. Ai, gente, falar mais. Quero mais 10 minutos de elogio. Tô gostando. Obrigado, gente. Todo mundo que assistiu e até a próxima, gente. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.